E olha como hoje é quarta-feira, você já sabe, dia de Mulher em Pauta, dia de trazer um assunto muito importante para você, mulher. Olha só esses dados, gente. Entre 2020 e 2025, mais de 383 mil mães logo após o fim da licença maternidade. Isso segundo dados que e esses dados, no caso, reforçam um cenário de insegurança para muitas trabalhadoras brasileiras. E apesar de ser um direito garantido por lei, a licença maternidade ainda levanta dúvidas sobre a estabilidade no emprego, garantias trabalhistas e também os limites da atuação das empresas. E para esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada trabalhista Camille da Escócia, do escritório Cândido Albuquerque Advogados Associados. Camille, bom dia, seja bem-vinda ao Informativo Dom Bosco. Bom dia, Roberta, é um prazer. Camille, a licença maternidade a gente sabe que é um direito garantido por lei, mas existem muitas dúvidas, principalmente com relação à estabilidade. Então, o que exatamente a legislação trabalhista prevê atualmente para essas mães quando elas retornam desse período? É muito importante a gente tratar sobre isso para que a mãe ela tenha essa segurança, Sim, né? Esse conhecimento, saiba tratar isso e também para que a empresa saiba conduzir isso de uma forma muito tranquila. Em relação à estabilidade, o que a gente precisa saber é que essa mãe, a empregada grávida, ela tem o direito à garantia desse emprego desde o momento em que ela tem ciência da gravidez até 5 meses após o parto, né? Após o nascimento do bebê. Então, ela tem 120 dias aí de licença, ela retorna ao trabalho mais ou menos o bebê com 4 meses e ela ainda tem mais 1 mês de estabilidade. certo. E nesse caso, né, como eu falei, entre 2020 e 2025, mais de 383 mil que foram demitidas. E essa demissão, ela pode ser considerada ilegal em alguns casos? Em alguns casos, sim. Né? Depender de como a empresa conduzir isso. Primeiro, se ela não respeitar esse período de garantia que a empregada tem, isso obviamente é entendido como ilegal. Ela tem direito não só à reintegração, mas se a reintegração não for possível, há uma indenização por esse período que não foi respeitado. Mas em algumas outras situações, por exemplo, de um tratamento diferenciado ou de uma redução ali de responsabilidades, quando a gente vê que a empresa não está conduzindo essa relação de uma maneira igualitária, correta e como era antes, a gente pode entender ali, buscar alguns detalhes para saber se essa dispensa foi irregular ou não. Uhum. E existe o prazo mínimo que a trabalhadora não pode ser demitida? Você falou desse mês, né? É esse mês, o 5º mês, no caso? Ela não pode ser demitida a partir do momento que ela sabe que está grávida, sim, até o 5º mês do bebê. Então, tem os 9 meses de gravidez, mas esses 5 meses, né, após o nascimento. Esse é o período que ela tem de garantia e que ela, de fato, não pode ser demitida, a não ser que seja por justa causa ou outra razão, mas injustificadamente jamais. Uhum. E como é que existe um prazo que você falou que ela não pode ser demitida exatamente nesse período, né? Isso. Do momento que ela sabe e do momento que ela no 5º mês do bebê. Mas se a empresa demitir sem ser por justa causa, né? Existe uma multa, alguma coisa que a empresa paga? A empresa paga esse período que ela ainda tinha de estabilidade, vamos supor que ela foi demitida com 2 meses ou com 3 meses, né? Ainda de gestação, de digamos gestação. Assim. Todo esse período que falta até o 5º mês do bebê é um valor que a empresa tem que pagar a título de indenização. Então, ela tem sim essa garantia. Então, ela recebe logo depois. Ela pode entrar com a reclamação trabalhista, né? Com o processo, para solicitar a reintegração. Na verdade, o que está garantido muitas vezes ali é a reintegração, porque a intenção, obviamente, é fazer com que essa colaboradora tenha esse, né, acesso a emprego, que continue trabalhando, que tenha remuneração, que tenha subsistência. Mas em alguns casos em que a gente vê ali que a reintegração não é possível, ela tem direito a essa indenização por todo o período que ela tinha a estabilidade. Entendi. E os principais direitos garantidos a essas mulheres durante esse período da licença maternidade, quais são? Acho que é muito importante a gente falar dos direitos, né, às saídas para os exames, para o pré-natal, isso está bem garantido. A questão da estabilidade, que é o nosso direito máximo, assim, né, que traz uma segurança, traz uma tranquilidade ali para a mãe. E um ponto que é muito importante a gente falar agora, que é uma coisa que veio, uma novidade ali do final do ano passado para cá,
é sobre a licença maternidade, né? A gente fala muito da estabilidade, que é essa garantia do emprego que ela tem, de não ser desligada, não ser demitida, mas a gente não pode esquecer que também tem a licença maternidade, né? Que é o período em que a mãe fica em casa para cuidar do bebê após o nascimento, né? A licença maternidade, ela pode começar ali até 28 dias antes do parto, quando a mãe, em alguns casos, tem a recomendação médica para se afastar antes, ficar em casa ali já se recuperando, né, ou já se programando para ter esse bebê, ou ela começava após o nascimento da criança, e imediatamente após o nascimento da criança, a gente tinha o início da contagem, daqueles 120 dias, né, que a gente fala de 4 meses de licença maternidade, que é custeada pela Previdência, né, pelo INSS. Mas a gente tem uma novidade para os casos das mães e dos bebês que ficam internados, Roberta. Isso é muito importante, acho que é um ponto que a gente ainda está conhecendo, ainda está entendendo melhor, né? Nos casos em que existe alguma complicação no parto e que a criança ou a mãe precisam ficar internados por mais de 2 semanas, essa licença maternidade ela não começa a contar. Ela só começa a contar a partir da alta. Então, a gente tem essa garantia, né? Essa segurança maior de que a mãe, mesmo quando o bebê está ali doente, que ela não tem aquele período ali de convivência, de adaptação direito, que, né, que não consegue levar para casa para criar a rotina, a gente vê que a mãe ela não vai ser prejudicada. Então, quando o filho estiver alto ou quando ela estiver alta... É a partir desse momento que conta, que né? Que começa a contar os 120 dias, e aí ela tem aqueles 4 meses garantidos em casa com o bebê. Tá. Camila, a gente sabe que tem algumas gestações que, dependendo da mulher... Quando está já no mês, né, só naquele momento de espera, ela já precisa se afastar, né? Mas não conta como licença ainda, né? Esse período de afastamento, como é que a empresa vê nesse sentido? Depende muito do período de gestação que ela está, né? Se ela já tiver ali 28 dias antes do parto, ela já pode receber a recomendação médica de se afastar e já iniciar o repouso e não ir mais trabalhar. E aí começa a contar, de fato, a licença maternidade. Mas em alguns outros casos, a gente consegue um afastamento médico mesmo. O médico dá a recomendação, né? Dá o atestado. E se for necessário, ela entra com um auxílio-doença. Ou se não for um período, né, considerável que justifique o auxílio-doença, ela vai ficar ali afastada pelo atestado médico. Tá. Camille, quando tem algumas mães que têm uma certa... uma gravidez mais de risco, que precisa ficar em casa, né? Tem umas que precisam ficar totalmente 100% em repouso, né? Então, a empresa, ela precisa se adequar a esse modelo de trabalho, de repente um home office ou não, como é que seria? Pode ser o caso de um home office, né? A depender da atividade da empresa, da função que ela exerce, se for uma coisa adaptável, não há uma proibição em relação a isso, é muito tranquilo de acontecer, mas pode ser o caso também de a colaboradora da mãe, né, precisar de fato se afastar e ficar de um repouso absoluto, e aí ela pode contar com um afastamento previdenciário, com a recomendação médica, e ela vai para auxílio-doença e fica em casa com essa tranquilidade. Certo. Camila, a empresa ela pode mudar a função da trabalhadora ou reduzir o salário quando ela retorna dessa licença maternidade ou não? Reduzir o salário jamais, tá? Isso, na verdade, é até uma garantia constitucional. Nenhum empregado pode ter o seu salário reduzido, injustificadamente, né? A gente fala, às vezes, em alguma situação, o empregado é aurista, então ele trabalha menos, recebe proporcionalmente menos, mas o valor da hora daquele trabalhador, seja mulher, seja mãe ou não, está garantido, ela não pode ter o salário reduzido. E Camille, para encerrar, queria que você deixasse então seus contatos, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, ou de repente tirar algumas dúvidas, né? Com relação a esse ou outros assuntos trabalhistas, como te procurar nas redes sociais? A gente fica 100% à disposição, né? Meu Instagram é Camille Escócia. A gente também tem o Instagram do escritório, que é ESC_Cândido Albuquerque. E lá tem todos os nossos contatos, telefone, e-mail. A gente fica 100% disponível para a gente tratar desses assuntos quando forem necessários. Tá bom, então, Camille. Lembrando que essa entrevista a gente vai estar disponível no nosso Instagram agora pela manhã, tá bom? Então, se você perdeu, quer rever, é só acessar o nosso Instagram da FM Dom Bosco e também do dbnews.oficial.
Camille, muito obrigada pela entrevista, pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Bom dia, bom trabalho. Foi um prazer, Roberta. Camille da Escócia, advogada trabalhista do escritório Cândido Albuquerque Advogados Associados. Agora 7h22.